Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Cria do Morro. Eu sou o Marcos Crispim e tenho a satisfação de levar até você histórias de vidas inspiradoras, vidas que vão tocar no seu coração, testemunhos reais daquilo que Deus fez e continua fazendo. E hoje eu tenho a oportunidade de receber aqui, tenho a satisfação de receber aqui a Gabriela. Muito obrigado, Gabriela, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. A alegria é minha, a honra é minha, de poder dividir, né, pastor, o que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Maravilha. E desde já eu queria que você falasse com os nossos telespectadores quem é a Gabriela. Bom, eu sou uma mineira de Belo Horizonte, terceira filha de 4 filhos de um taxista, de uma dona de casa. Sou esposa, casada há 20 anos com o Alisson, meu sócio, meu parceiro. Sou mãe por adoção, por coração do Davi, hoje já com 26 anos. Quando eu conheci o Alisson, ele já tinha um Davi, eu conheci, ele tinha 4 anos. Virou meu filho, do Emanuel com 19 anos e a minha caçulinha, Carolina, com 11 anos. Sou pedagoga de formação e empreendedora. Nós temos uma loja de material de construção lá no Alto Vera Cruz. Que bênção! Então, ou seja, várias tarefas, várias Gabi dentro da Gabi, né? São. Mãe, Várias empresária, pedagoga. Isso. Que e bênção. a minha intenção hoje é viver cada versão da Gabriela para louvar e adorar o Senhor, como se fosse para o Senhor. Amém. A mãe, a esposa, a empreendedora, a carismática. Carismática, quando fala assim, carismática, a gente já fica assim, tá fazendo carisma? Sim, tem carisma. Tem uma Gabriela antes do carisma e uma Gabriela pós-carisma, que mudou tudo. Na verdade, eu levei toda a minha família para o carisma, né? Foi tão impactante que o Alisson entrou, o Emanuel está concluindo também junto comigo agora, o 4º período. A Carolina já fez o Kids, formou também ano passado. O Alisson começou comigo devido à minha situação de saúde, ele parou, eu consegui voltar agora, mas ele volta ano que vem. Mas também é carismático. Carismático também. Vive com a gente, estamos aí fazendo o projeto do Carisma, né? O projeto ministerial, que você tem como propósito reformar uma igreja, um local de uma igreja dentro de uma lagoinha, e ele está lá conosco. Que bênção. Ele faz parte da grupo. Eu brinco que eu falo que ele tem mais horas do que alguns integrantes. Quando chegar a hora dele de formar, já está pago lá. Ele já entregou o projeto. Maravilha. Mas você fala aí do carisma, do projeto, da família toda aí caminhando, não só congregando, mas, vamos colocar assim, se qualificando para a chamada, para o propósito do reino. Sim. Mas sempre foi cristã? Como que é isso? Conta para nós. Não, eu me converti em 99. Eu era uma pessoa que, se hoje eu acho que eu falaria que eu era uma bipolar. De manhã acordava muito feliz, à noite já estava muito triste. E eu trabalhava em uma concessionária de veículos. E um rapaz que trabalhava comigo me entregou uma fita que falava do amor de Deus. E eu peguei meu carro, coloquei essa fita para ouvir, estava voltando de Nova Lima, chorando demais, com depressão, muito triste, parei meu carro em uma ribanceira e queria me jogar naquele momento. Você estava pensando em tirar a vida? Tirar a vida. Eu tinha essas ideias. Eu via minha mãe triste, via minha mãe no caixão, eu tinha a sensação de que o espírito de morte me rondava, mas eu não tinha esse discernimento. Sim. Aí eu parei o carro ali e ficava assim, eu vou jogar, porque ninguém vai ligar mesmo, ninguém vai se importar e tal. E a fita falando do amor de Deus, que o Senhor me conhece, que Ele me ama, que Ele me criou para um propósito. Aí eu dei ré no carro, fui embora, no dia seguinte cheguei lá, nesse colega de trabalho que me deu a fita, falei assim com ele, Estevão, se o Deus dessa fita existe mesmo, eu quero conhecê-lo. E ele é filho de um pastor, me levou para um culto, uma igreja, pastor Crispim, um barracão com bancos de madeira. E eu entrei ali, a primeira coisa que me impactou foi a menina do louvor aos prantos, assim, louvando e chorando. E eu tô assim, Estevão, que loucura essa menina, por que ela chora? E eu vinha de uma religião católica que eu era frequentante.
E dentro da igreja católica, você não podia nem espirrar, que todo mundo te Era olhava. muito certinho. Muito certo. E eu falei assim, ela lá chorando, precisa de chorar assim, na frente de todo mundo? Aí ele falou, não, mas ela tá à vontade, ela e o Senhor. Aí passou assim um mês, era eu que era a chorona lá no banco. E foi isso que o evangelho me tocou, porque eu chegava na igreja para participar dos cultos e a palavra me tocava e me transformava. Então aquela Gabriela que precisava de ser tratada, eu era tratada dentro da igreja. Então foi algo assim que me firmou mesmo, foi a palavra, foi o ouvir a palavra e a transformação genuína. Pedro vai falar para nós que nós estamos limpos pela palavra, né? É verdade, e é ela mesma. A palavra vai lavando. É. E é isso que o Espírito Santo faz, né? Paulo, em outra vez, vai dizer para nós que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, o Espírito testificava com você naquele momento. Isso aí, Romanos 19, 22. Romanos 8. 10, né, pastor? Testificando verdadeiramente. E foi algo, pastor, que Romanos 8, 9 fala, que o nosso Espírito não é mais de escravidão, não. E sim espírito de filhos por adoção. E aí, Abba, Pai. Então, o que acontece? Esse versículo também me libertou quando eu entrei no carisma a respeito da adoção, da paternidade. Eu falava muito com Deus, a gente ouve muito no carisma, a identidade, nós temos que ter uma identidade em Cristo. Eu falava, meu Deus, o que é isso? O que é essa identidade? E o Senhor, numa escola de oração, não sei se você sabe, você fez carisma, tem a escola de oração, Ele me mostrou a minha identidade com a minha foto. E eu olhei assim e ele falou assim comigo, leia filiação. Aí na minha cabeça eu virei a identidade e estava lá, filha de Jesus Cristo. E isso foi algo que mudou a minha paternidade. Eu virei herdeira. Eu falei assim, não, é legítimo isso que eu posso viver, porque ele é meu pai. E teve uma vez, quando eu descobri o câncer... Não, mas peraí, vamos chegar lá. Nós estamos ainda na conversão ainda. É porque eu ia pegar só um ganchinho falando da paternidade. Eu quero ouvir um pouquinho mais essa questão da paternidade. Você falando aí dessa mudança. Eu amo Romanos. Meu filho. Eu amo o livro, a epístola toda de Romanos. E Romanos 8, ele fala muito comigo. Eu sempre cito lá o texto, e quando ele vai falar para nós que agora nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Aleluia. Nós temos uma identidade agora de filhos. Isso. Não recebemos o espírito de escravidão para continuar lá servindo ao pecado, mas agora, libertos, nós agora pertencemos à família de Deus. Exatamente. E aí você falava que você passou por um momento, como foi isso? Em 2023, eu fui fazer exames de rotina, sempre tive uma mama muito nodular, e a cada 6 meses eu fazia mamografia ou ultrassom da mama. E durante 5 anos, assim, eu vim acompanhando 7 nódulos. Chegou até um dia que eu falei, doutor, para que continuar? Já tem 5 anos que eu faço esse acompanhamento e nunca dá nada, precisa de continuar? Ele precisa, que nós precisamos chegar antes da doença. Aí eu falei, então tá bom. Aí de 6 meses para o outro, eu fui fazer o exame e deu lá um nódulo BIRADS 4. Aí eu falei, eu assustei, eu falei, não, sempre deu tudo BIRADS 1 e tal, não sei o quê. Aí na hora que eu cheguei no consultório, eu falei, doutor, eu não gostei muito desse resultado não. Ele falou assim, o Tião já me ligou, que era o médico que fez o exame. E eu tenho certeza que pela experiência dele, ele já sabia que era um câncer de mama. Só que ele foi falando aos poucos, nós vamos fazer um exame, outro exame e tal. Enfim, saiu o resultado, um carcinoma de grau 2 e precisava da cirurgia. Porque, assim, hoje o câncer, ele falava assim, tipo um CPF. Cada câncer indica um tipo de tratamento. Então, só depois que saísse um resultado específico, que ele ia falar qual seria o tratamento do câncer, o protocolo, né?
E ele chegou para mim e falou assim, só que eu não atendo, eu não opero pelo plano, eu opero só no particular. E eu desmanchei, porque ele sempre me atendeu pelo plano, esses 5 anos. Eu falei, meu Deus, eu estou agora com um câncer. Já estava segura com o médico da confiança. Exatamente. E sem me sentir como se eu não tivesse com plano. O que eu ia fazer? Na hora no consultório eu falei assim, Alisson, a gente paga, né? Que ficou em torno de 60 mil, ficaria a cirurgia. Sim. Aí foi um feriado e tudo, eu sentei e falei, Senhor, tem algo errado? Me conduz. Chão abriu assim. E ele falou assim, aí eu falei, não vou fazer com esse médico. Aí a tia do Alisson é uma médica, me indicou para uma outra mastologista, que me abraçou, que me acolheu, que já foi marcando a cirurgia. E fiz a primeira cirurgia, retirei um quadrante da mama. A Unimed já faz a cirurgia colocando a outra mama junto, como se fosse uma plástica, para as duas ficarem do mesmo tamanho. Então, essas peças foram para estudo. A esquerda tinha muito in situ, que eram sinais de câncer que ainda não tinham assim, desenvolvido, mas estava ali. E nós descobrimos uma também na direita, in situ, que ainda não tinha aparecido, mas apareceu na hora de fazer o estudo da peça. Aí o médico me chamou novamente, falou, olha, eu me reuni com uma equipe de 9 profissionais e foi, assim, comum acordo que a mama esquerda é necessário tirar. A direita eu tinha a opção de fazer uma rádio e estaria tudo resolvido. Mas eu tinha 6 meses para pensar, que era uma cirurgia a cada 6 meses, né? Aí eu resolvi, assim, junto com o meu esposo, minha família, em retirar as duas mamas. Então, pensei assim, já foi o primeiro cuidado do Senhor. Que com o médico eu ia fazer uma cirurgia de 60 mil e ia precisar de mais 2. Imagina! Então, o Senhor já teve esse cuidado, descobri muito no início, porque como eu fazia os exames periodicamente, eu descobri no início. Então, assim, ela não tinha meus linfonodos. A importância da prevenção, do acompanhamento. É fundamental. Eu estava lendo que em 2025, quase 175 mil casos de câncer de mama. De 1 a cada 15 mulheres vai ter um câncer de mama. E a prevenção sempre é o melhor cuidado, é o melhor remédio. Porque eu descobri, olha que em 6 meses, quando o médico falou assim, Gabriela, é um câncer agressivo, porque em 6 meses ele já desenvolveu, porque no exame seguinte não tinha ainda. E quando eu descobri, os meus linfonodos estavam super tranquilos, ele não tinha saído da mama. Sim. Então, a prevenção, ela aumentou a chance de 98% de cura, porque eu descobri no início. E isso a gente vê até no cuidado de Deus, né? Eu falo, estamos citando muito Romanos, né? E o mesmo capítulo vai falar para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente cita isso na bonança, quando as coisas vão bem, quando recebemos uma notícia boa, mas é todas as coisas. Doutor, né? Eu vi o cuidado de Deus em tudo. E eu volto lá porque quando eu descobri o meu câncer, a princesa Kate também estava. Sim. E todo exame que o médico me pedia, falava assim, tem que ver se o plano vai liberar. Esse plano aí você torce para liberar. E assim que eu descobri que ela estava com câncer, eu pensei, meu Deus, ela não passa por isso, né? Porque filha da princesa, da realeza, deve ter pessoas ali já pensando, fazendo estudos para o tipo do câncer dela. Aí o Senhor me lembrou... Toda uma junta médica por conta dela. Aí o Senhor me lembrou desse versículo, que eu sou filha, herdeira. E eu falei, meu Deus, e logo depois eu tive um câncer de pele aqui na orelha, eu tive que tirar um pedaço daqui, enxertar na orelha, e a primeira coisa que o médico me falou que, olha, não existe plano que faça essa cirurgia. Você pode olhar no privado, porque não existe, é uma cirurgia que chama cirurgia de... esqueci agora o nome dela, que é o nome mais difícil, mas eles cortam um pedacinho, já levam na lâmina na hora, fazem o estudo para ver se precisa tirar mais. Então, é uma cirurgia muito demorada e tudo, mas para resumir, eu consegui fazer pelo plano, liguei para o meu médico, falei com ele assim, doutor,
eu consegui pelo plano. Ele, você está brincando? Como assim? Eu falei, eu consegui, mas com quem? Eu falei, doutor, e falei o nome do médico que ia me operar. Ele, mas ele é meu professor, ele é excelente, é bom saber que ele está fazendo essa cirurgia pelo SUS. Eu falei, aí eu lembrei novamente O cuidado de Deus, porque a gente também, nós temos que tomar posse de quem nós somos. E toda vez que vem, eu sou filha de Deus. Então, herdeira e co-herdeira com Cristo. Isso é maravilhoso, isso te abre portas, assim, portas para a gente receber o que já está liberado para a gente. E o mesmo capítulo de Romanos, o versículo 26, vai falar para nós que a gente nem sabe orar, nem em orar a gente não sabe, muito mais como convém. Mas que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, exatamente. Deus colocou no seu coração e o Espírito Santo intercedeu por você e as coisas cooperaram. E é tão tremendo que minha última cirurgia foi em maio agora, onde eu fiz a colocação das próteses. Sim. Mas eu já tinha colocado na última, porque eu tive que fazer a mastectomia bilateral. Só que a prótese não ficou muito legal. Eu tenho uma musculatura muito forte, elas ficavam para a lateral. Mas para mim estava muito bom. Aí a médica virou e falou, não, nós vamos refazer, nós vamos retirar. Aí ela retirou e na hora que eu cheguei, que eu vi a primeira vez, eu falei, gente, estava muito ruim, porque ficou muito bom. Aí eu cheguei para ela e falei, doutora, eu quero muito te agradecer, porque eu não te pedi para fazer isso. Ela falou assim, mas eu nunca fiz. Eu tenho quase 20 anos que eu atuo em cirurgia plástica, ela é especialista em reconstrução de mama, tumores, e você foi a primeira pessoa que eu levei para o bloco. Aí eu veio de novo o versículo, cuidado de Deus, eu não pedi. É mais do que pensamos e imaginamos. Ele é lindo demais, né? Eu chego a me arrepiar, assim, me emocionar, porque isso eu nem pedi. Ele faz, assim, a vontade de Deus é perfeita, é muito mais do que pensamos mesmo. E Ele é maravilhoso, né? Ele cuida de nós em cada detalhe. O Senhor escuta as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor e Ele está acessível a todos aqueles que o buscam, né? Sim. Você falava aí a respeito dos filhos, né? Do esposo, da família. E fala um pouquinho para nós também da família, dos filhos. Eu, completando 20 anos de casado, né? Meu esposo é meu maior incentivador. Também pastor, ele tem todo o chamado pastoral, ele é uma bênção. O Emanuel, que é um testemunho vivo do cuidado do Senhor, diagnosticado com autismo com 13 anos de idade, o início assim escolar muito difícil, mas recebemos um primeiro diagnóstico errado de dislexia, mas ao qual ele avançou como disléxico. E um dia eu peguei o caderno dele com uma caligrafia muito ruim, mostrei para uma médica, ela falou assim, olha, você vai levar ele em tal terapeuta. Aí eu levei o Emanuel numa terapeuta ocupacional, e ela começou a me fazer umas perguntas, falou assim, olha, eu suspeito que ele seja autista. Eu falei, não, de jeito nenhum. Veio a negação. Porque a gente sempre acha que o autismo é tipo um grau muito mais severo. E ele andava e tudo. E como era o meu primeiro filho, eu não tinha experiências de uma maternidade anterior. Porque se viesse depois da Carol, eu tinha percebido. Eu tinha. Aí ela falou assim, eu vou te dar um livro que chama Meu Mundo Azul. E você vai ler esse livro e vai me contar. Eu li esse livro aos prantos. É o Emanuel do início ao fim. Eu liguei para ela e falei assim, doutora, é o Emanuel. Ela, pois é. Aí os tratamentos foram acontecendo, ele foi desenvolvendo. Mas teve uma vez que uma pastora o conheceu e falou comigo assim, o Emanuel, o autista, o espectro autista tem hiperfocos. Sim. O Emanuel já teve hiperfocos em dinossauros, essas coisas. E eu falava que ele tinha hiperfoco em Jesus, porque ele é mestre, conhecedor da palavra, apaixonado por Jesus. E eu falava assim, eu tenho um filho que ele é autista, o hiperfoco dele é Jesus. E eu falava numa alegria. E ela falou assim, olha, o seu filho, ele ama Jesus, não é porque ele é autista, porque o Senhor é digno de ser amado, de ser louvado em qualquer situação.
E não declare mais que ele é autista. E seu filho nunca foi, falou assim comigo. Você crê? Eu falei, creio. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Emanuel, você crê que você nunca foi autista e que o Senhor pode te curar? Eu falei, mãe, eu creio. Aí eu falei assim, então vamos tomar posse? Ele falou assim, amanhã eu não vou fazer prova no SOI mais não. Porque ele é muito assim. Sim. Primeira vez que ele foi tirar o bico, eu falei, ó, seu irmão mais velho nunca chupou. Ele pegou o bico e jogou no carro. E não pediu mais bico. Então ele era muito decidido. Eu, não, calma, vamos devagar e tal. Aí ele chegou 3 semanas depois e falou, mãe, eu sei como a mente de uma pessoa normal funciona. Eu falei, como assim? Ah, eu fiz uma prova, estava fazendo redação e vi todos os meus erros de português, voltei e acentuei a palavra época, que antigamente era até acentuada, hoje não mais. Aí ele virou e falou assim, mas desculpa, eu me perdi aqui, porque eu fiquei na dúvida se a palavra época é acentuada ou não. É que você estava falando que você chamou ele, falou com ele tomar posse. Aí ele pegou e falou, mãe, eu descobri a mente de uma pessoa normal. Normal. Eu vi o meu erro de português e voltei para acentuar a palavra época. Eu falei, sério, filho? Eu falei, sério. Eu falei, que bênção. Aí ele foi fazer a inscrição para o Exército, não colocou autista. Foi para fazer para o Enem, não colocou autista. E ele tinha uma estereotipia, que ele corria, rodava o braço, emitindo um som com a boca. Ele fazia assim, e era algo que ele ainda permaneceu. Só que bem devagar, né? Ele não fazia isso na escola hoje com 19 anos, com 17 na época, era uma coisa mais simples, mais moderada, mas ele ainda fazia. Então ele subiu um dia lá para o terraço assim, de casa e chorou muito, porque ele cria na cura dele, mas ele não queria mais continuar tendo essa estereotipia. E o Senhor trouxe Romanos 8:9, que não somos mais escravos da carne, uma vez que o Espírito Santo de verdade habita em nós. Aí ele desceu sorrindo. Eu falei, que isso, filho? Como assim? Falou, mãe, o Senhor me curou e me curou de vez. Eu não vivo mais escravo da carne, sim do Espírito. E foi o que ele precisava para a cura final. A cereja do bolo foi Romanos 8:9. E hoje ele é, assim, uma pessoa que você precisa falar que ele era autista, porque ninguém acredita. Olhando assim, as pessoas acham que a gente exagerava. Eu falei, não, ele nunca foi. Eu falei assim, gente, só eu e meu esposo sabemos o que nós vivemos, o que nós passamos. Sim. O Senhor cura, o Senhor fez na vida dele, trouxe a cura para mim também. Hoje eu já tenho 2 anos, né? 23, 25, 2 anos já que eu sigo em tratamento, só tomo medicamento, mas eu creio na minha cura também, né? Em nome de Jesus, uma família restaurada, servindo ao Senhor, Glória porque um dia me entregaram uma fita falando do amor de Deus. A importância de evangelizar. É maravilhoso. E eu queria, você falou da importância de evangelizar, da família restaurada, de milagres vivos, que você deixasse uma palavra de Deus para essas pessoas que estão ouvindo o seu testemunho, que estão assistindo o programa. Fica à vontade. Sim, eu vou falar do que eu vivo hoje, que é Provérbios 19:21, que é para a gente descansar. O nosso coração faz muitos planos, mas o que prevalece são os propósitos de Deus. E que assim você possa permanecer, você possa entregar os teus planos, entregar a sua vida para o cuidado do Senhor, porque nós fazemos planos na força do nosso braço, mas quando a gente alinha os propósitos de Deus, é tudo mais fácil. O Senhor é quem conduz, o Senhor é que te dá paz diante daquela situação, porque se Ele te alinhou, se Ele colocou ali, te colocou num propósito que Ele, no local de propósito dEle, Ele vai te sustentar, Ele vai trazer as ferramentas. Então, descanse o seu caminho, descanse os seus planos em Deus, que é o que eu tenho feito, como nós temos vivido lá em casa, na empresa, como família, como direções do Senhor, que o Senhor tem nos direcionado a outros lugares. E a primeira coisa que a gente faz é entregar. Fala, Senhor, esse é o meu desejo, mas o seu desejo é essa a sua vontade? Porque se for vontade do Senhor, você vai com tudo. Glória a Deus. Porque é Ele quem te sustenta. Obrigado, Gabriela. Eu que agradeço, pastor. Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família.
Para mim Em foi um nome de prazer Jesus. compartilhar A honra foi toda do cuidado nossa. do Senhor. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. E a você que está nos acompanhando até esse momento, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já eu quero te agradecer por ter estado conosco até esse momento. Que Deus em Cristo te abençoe sempre. Eu quero deixar uma palavra de Deus que está em Jeremias capítulo 33, o versículo de número 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Se você clamar ao Senhor, Ele vai te escutar onde você está. Você não precisa usar palavras bonitas, palavras difíceis. Basta apenas você crer no seu coração e abrir a sua boca, ou mesmo nem precisa abrir os seus lábios. Mas se você ligar o teu pensamento a Deus, Ele vai te ouvir e mais do que isso, Ele vai te escutar. E Ele vai se revelar a você, Ele vai mostrar a você a sua misericórdia, a sua bondade e vai transformar a sua vida. Então, clame ao Senhor, que Ele vai te ouvir e vai revelar a você coisas grandes e maravilhosas que você ainda não sabe. Que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço. Abençoe você.